saúde, é possível ter métodos diagnósticos que tenham essa sensibilidade analítica para que possa justamente, né, servir de ferramenta na clínica para que o médico possa, né, fazer o seu trabalho. Porque, infelizmente, Ana, o que a gente não aprende na faculdade, e eu sempre faço um desenhozinho quando o paciente vai procurar, é que os resultados de laboratório, quanto mais específico ele for, mais ele ajuda o médico. Segundo, o médico tem que ter noção que aquilo é uma estatística. Ele está diante de uma estatística que pode ajudá-lo, sim, mas ele tem que estar em contato com o paciente. Por exemplo, o laboratório vai te dizer que vai de tanto a tanto. Tanto a tanto, mas tu acha que pode ser normal? Quer dizer, uma testosterona variar de 180 a 900? Está com 300, está bom, está com 500, está bom, está com 600. O quanto disso ele tem disponível? Eu gosto de comparar isso com uma situação da conta bancária. Se você tiver R$1 na sua conta, ela está azul, está positiva. Se você tiver R$1 milhão, ela também está azul. A pergunta é, você como paciente, quer que o seu nível esteja normal em R$1 ou em R$1 milhão? Ou seja, você quer que ela esteja positiva na condição mínima ou quer que ela esteja positiva na condição ideal? Na condição máxima para a sua idade. Isso é estatística, né, Edson? Então, assim, ó, isso é variabilidade de acontecimento. Se faz aquela curvinha em sino, que é a curva de Gauss, diz dois desvios padrões e eu jogo todo mundo ali. Sim. Mas eu jogo todo mundo ali estatisticamente. Sim. Vou começar a usar essa tua exposição aí na minha palestra. É muito interessante. Tem outro exemplo muito interessante. Eu não quero R$1. Posso deixar isso para o próximo bloco? Eu vou atrapalhar um pouquinho a conversa de vocês. Sim. Nós temos mais um bloco, a gente já volta. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem outro programa, não era mais um. Olha, você que está nos assistindo aí, o mais interessante, como eu sempre falo, é o bate-papo do intervalo, tá?
Eu vou passar para o Edson, que eu quero ver qual é a expectativa do tratamento, né? Que ele tem, inclusive, assim, um desenhozinho prático, dinâmico, né? Fácil da pessoa entender. Prático de entender. Mas a Clarice estava falando uma coisa interessante sobre resultado, né? Que é a história do Edson, assim, você quer ter 1 milhão na conta ou R$1 que os dois estão positivos? Não, eu quero ter 1 milhão. E a Clarice estava falando sobre desvio padrão. Exato. Né? Que é uma coisa muito interessante, né? O exemplo, né, Clarice? Exemplo Pega Pode sapato. reproduzir. Não, por favor. Não, você tem o número do seu calçado. Se você aplicar 2 desvios padrões para mais ou para menos, significa que qualquer sapato serve para você. Quer dizer, teu pé é 40, tudo bem, mas eu posso botar um 36, um 35. Vai ficar aí. Caramba! Vai ficar perfeito. E é isso, na verdade, que o valor de referência nos dá como referência. Quer dizer, qualquer coisa lhe serve. E, na verdade, não é bem isso. Quer dizer, você tem os níveis ideais, conforme, inclusive, a sua idade cronológica e que vai refletir a sua idade biológica. Você sabe o que eu faço com a minha idade? Eu faço o seguinte, como se eu tivesse com 20 anos. E é isso que a gente tenta oferecer. Quer dizer, não adianta você chegar para mim e dizer assim, mas você tem 54, eu não quero ter. 54 é a minha cronológica. Sim. Eu não quero ter. Então, quanto é que um menino de 20 tem? Ah, tem tanto. Eu quero ter isso. Sim. Ué, por que eu tenho? Porque Só que esse ajuste vai ser compatível com a capacidade de resistência de cada uma dessas pessoas. Voltando ao exemplo anterior, então vamos imaginar o seguinte, você pode ter 1 de 1% ou 100 de 100%. Então imagine que a sua testosterona, você está com 53 anos de idade, 55 anos de idade, é um empresário bem sucedido, tem seus empregados, tem seus problemas, e a sua testosterona está 40% do que deveria ser. Pela sua idade, você deveria ter 50%, digamos. E pelo exame, ela dá 40%. Então, só pela sua relação de idade, você tem um déficit de 10% imediato. Se você comparar com o padrão ouro, que seria 30 anos, que é o esplendor sexual, intelectual da pessoa, você estaria 40% errado. O que eu quero assegurar para os senhores que estão nos assistindo é que o médico tem hoje condição de dosar através da saliva a parte livre dessa testosterona, saber se você está mais perto do 1 ou mais perto do 100%, torná-la compatível com a sua idade e de forma a trazer próximo ao esplendor. E segura, porque existem paradigmas em medicina, Edson, que cuidado, eu também falava isso, eu consigo entender, porque como eu cheguei a trabalhar em UTI, uns falavam em hormônio para mim, inclusive eu falei com o Lair, não, isso aí dá câncer. Ele falou, Miguel, quando é que você usou hormônio na UTI? Nunca. Não, mas a gente sabe, mas sabe da onde? Não, porque isso aí a gente aprendeu quando? Há 30 anos atrás? Entendeu? Não, e outra então, coisa que eles mudar falam paradigma assim, é um problema. hormônio, a pessoa vai parar de produzir hormônio. Ah, é. Pois é, justamente. Esse isso é outro- importante. Esse é um outro ponto importantíssimo que você tocou. É bom falar porque eles falam isso. Ah, vai dar hormônio, a pessoa vai parar de produzir hormônio. Então veja bem, ó, se você estava com déficit de 40% e você vai dosar com a Clarice a sua testosterona, aí o Dr. Sorrentino vai fazer o quê? Ele vai elevar do 40% para 50%, para 60%, para 70%, tentando chegar progressivamente ao ótimo que seria o 100%. Então, esta facilidade existe. Os produtos que são tidos hoje como idênticos, ou seja, a mesma estrutura molecular que nós temos no ser humano, têm um tempo de vida média de 12 horas a 24 horas. Ou seja, você tem que passar o produto todas as vezes pela manhã. Qual é o erro que as pessoas imaginam? O homem começou a ter dificuldade de libido, dificuldade de ereção, está com seus 50 e poucos anos de idade, ele vai e aplica, por exemplo, uma testosterona injetável de longa duração. Só que ele não bloqueia a conversão dessa testosterona em estrogênio. E ele acaba tendo uma doença chamada predominância estrogênica, com chiliques femininos, que já foi comentado. Funcionou ao contrário, na verdade. Exatamente. Então, qual é o alerta que eu faria à população? O hormônio que você tem que usar hoje são hormônios de pouco tempo de vida útil no corpo. Não pode durar mais que 24, 48 horas. Ou seja, usar produtos injetáveis que duram 3 semanas, 6 semanas, está contra a evolução científica. A indústria tanto já se percebeu disso, que agora acabou de ter o lançamento de testosterona transdérmica para aplicar nas axilas, entendeu?
como uma grande inovação científica. Nós já fazemos isso há 15 anos. Não existe nenhuma inovação científica nisso. Eles estão copiando uma prática usual dos médicos que trabalham com a medicina anti-envelhecimento. Inclusive, assim, ó, só abrindo um parêntese, uma coisa que é muito comum as pessoas justamente assim, para de produzir, porque existe uma história já escrita de quem faz uso de anabolizantes com a testosterona, né, que não é bioidêntica. Né, são essas injeções todas que eles usam de forma indiscriminada, que justamente é assim, ó, são doses elevadas, não são bioidênticas, de longa duração, consequentemente o organismo deixa de produzir porque tem disponibilidade muito grande e por bastante tempo. Mas é diferente do quando se fala, né, da testosterona bioidêntica de doses, né, que fazem um pico e que tem uma vida média curta, né, curta, a ponto de não despertar essa HBG e todas aquelas proteínas danosas que você falou e liberar o máximo de produto ativo na circulação. Ou seja, otimização. Otimização. Vamos dar uma expectativa para esse pessoal? Vamos, eu acho que esse desenho animado é muito interessante, explica muito bem como é que funciona. Tá ótimo. Então, nós vamos tentar dar aos senhores uma noção do que é o tratamento. Perceba o nosso personagem. Gostaria que as pessoas que se aproximarem do que nós estaremos falando, vejam a perna desse paciente. Os músculos estão diminuindo. Qual é o homem de 55, 60 anos de idade que já não observou a diminuição da espessura dos seus músculos da sua perna? Perceba o ombro desse paciente. Ele começa a ficar caído, ele começa a ficar pesado. Perceba que esse paciente está com rugas na testa. Por que ele tem rugas na testa? É uma tentativa de contrair o músculo para abrir o olho. Perceba que ele está com algumas mamiquinhas ali. Ou seja, é um depósito de predominância estrogênica, certo? E perceba a barriga dele. Então, este é o nosso personagem. Eu faria um exercício. Você que está nos assistindo, veja quais desses detalhes que você está vendo no bonequinho que se assemelham ao seu processo de evolução. Ok? E vamos começar o tratamento com a pessoa nessas condições, tá? Então, percebo que o primeiro ponto, o primeiro paradigma que eu gostaria de quebrar é que todo mundo acha que a testosterona é apenas para a parte sexual. Pessoal, o coração tem 600 vezes mais receptores do que o músculo da perna. Então, o efeito inicial que você vai ter é em cima do músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco vai responder muito mais rápido do que o músculo da perna. Tá? Primeiro, você vai ter um aumento de massa muscular. Tá? Você vai ter uma melhora do aporte sanguíneo. Você vai ter um aumento do rendimento cardíaco. Perceba, se a tua musculatura está frouxa nas pernas, ela vai também estar frouxa no seu coração. À medida que você revigora o seu coração, você vai dar capacidade de contração muscular, melhorando o rendimento desse coração, já sendo um contraponto à pressão arterial elevada. E vai fazer o quê? Uma estabilização dessa pressão, ok? Perceba que o nosso personagem começa a apresentar um exercício físico associado, né? Todo mundo sabe dos benefícios. E com esse exercício físico associado, com uma dieta equilibrada, com aminoácidos de uma forma bastante abundante, e essa prescrição hoje é possível. Existe um estudo de aminoácidos que está disponível já na Clínica Sorrentino, que foi o melhor resultado em atletas, feito por um médico chamado Eric Braverman, em atletas de Olimpíada. E esse mix de aminoácidos está disponível para suplementação na clínica. Então, tanto na forma oral, quanto na parte injetável. Né? Aumenta e fortalece a musculatura. Né? Melhora a postura. Não existe castigo maior do que pegar... Por favor, pessoas de 70 anos ou mais que estão nos ouvindo, todos já foram a um cardiologista. E o cardiologista, a primeira coisa que diz é: você precisa fazer exercício físico. Essas pessoas de 60 anos, 70 anos, que não têm estrutura muscular para sustentar o osso, saem por aí em desespero fazer exercício físico, aumentando dores articulares, tendo desgaste articular. Por quê? Porque elas estão numa condição catabólica, estão numa condição de destruição de músculo.
Então, o que faz o médico que trabalha com anti-envelhecimento? Transforma essas pessoas em condições anabólicas, em condição de síntese muscular. Tá certo? Então, aumenta a resistência física, tá? Melhora a sustentação óssea, aumenta o reservatório de energia. Próximo. Perceba o reflexo na parte muscular. Tá? Vai haver uma elevação, o bonequinho vai começar a se sustentar. É isso que vai acontecer após alguns meses de tratamento. Tá? Perceba que o mesmo que aconteceu na parte óssea, na parte muscular, vai acontecer também na parte óssea. Alonga a coluna, melhora a caminhada, reduz o desgaste articular, tá? Aumenta a sustentação da articulação coxo-femoral, principalmente naquelas pessoas que já sabem o risco da fratura de colo de fêmur. Perceba que o bonequinho vai se levantando e vai mudando a sua postura. Tá? À medida que ele muda essa postura, ele vai liberando o seu pulmão para ter uma melhor capacidade ventilatória. Tá? Então ele melhora a capacidade de ventilação, reduz a viscosidade de sangue, o sangue passa a ficar mais fino. E à medida que o sangue vai ficando mais fino, começa a penetrar mais nos tecidos, melhorando a oxigenação. Além disso, ele otimiza a nutrição periférica. O que é a celulite? A alteração da nutrição periférica. Então, tudo isso tem consequência, além da parte muscular, memória, toda a fisiologia, também sobre a parte estética. Ele já tá 20 anos mais novo ali. Perceba que o bonequinho vai ter... Olha, agora você vai ver as alterações sobre a parte circulatória. Tá ficando gato ele ali. Percebeu? Então, você vai ter ele na parte circulatória, melhorando. Perceba que tem a parte, aumenta a perfusão sanguínea, melhora a circulação tecidual e viço da pele. A pessoa começa a ficar corada de novo. Para de ser bege e passa a ficar vermelha de novo. Tá? Melhora a circulação cerebral. Se tem circulação cerebral, volta a ter memória. Tá? Melhora a circulação das vísceras. Você passa a ter melhor processo de digestão. Tá? E percebo que um dos pontos principais é a capacidade de memória para gerar aumento da nutrição cerebral, melhora a memória, e, principalmente, melhora a capacidade cognitiva e a consequência disso, melhora a capacidade para suportar o estresse. Os problemas vão ficando menores à medida que você adere ao tratamento. Tá? Melhora o humor, né? Isso é uma característica fantástica. A pessoa, qual é o grande efeito colateral desse tratamento? Mudança de amizades.